gente, boa noite. Como que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô aqui com dois convidados muito especiais, tá? Eu tô aqui com a Carol e com o Bruno, tá? O Bruno vai falar um pouco pra gente sobre o que é ciência de dados e a Carol vai falar um pouco pra gente sobre Big Data, tá bom? Vamos começar então com o Bruno. Ele vai começar falando sobre ciência de dados. Então, boa noite, pessoal. Então, você perguntou pra gente o que que é ciência de dados. Não é uma coisa muito nova, mas o termo é novo, de ciência de dados, é bem novo, né? Mas a ciência de dados ela já vem sendo usada há muito tempo. É basicamente uma área que você estuda a estatística, a probabilidade, pega um conjunto de informação e tenta extrair daquela informação um valor que seja positivo para a empresa e para os negócios, entendeu? Basicamente você analisa os dados, você tenta entender, pegar aquilo e entender o que a informação está querendo passar para você, como se for como uma empresa, por exemplo, uma empresa de sorvete, né? Tem os dias que vende mais, os dias que vende menos. Agora, por que que vende mais e que vende menos? Você tem que analisar isso. A temperatura que estava no dia, por exemplo, se for aqueles ônibus de fast food, né, que vende o carrinho do sorvete, né? O famoso carrinho do sorvete de filme. Se for aqueles carrinhos, dependendo da localização do carro, entendeu? Da localização de onde você está oferecendo o seu produto e de quem vai consumir, entendeu? Basicamente isso é ciência de dados, beleza? Entendi, bem interessante, Bruno. Você teria algum exemplo em que ciência de dados é usado hoje em dia? Ou alguns exemplos, né? Mas que você consiga mostrar pra gente que ciência de dados foi usado ou é usado? Janaína, eu já tinha dado um exemplo aí do sorvete, mas eu vou dar um exemplo um pouco mais interessante, principalmente para mim que amo estudar história, né? A história para mim é uma arte. Enfim, na Segunda Guerra Mundial, o engenheiro Abraham Wald, ele e sua equipe de engenheiros receberam a seguinte missão: estudar por que que na época a Inglaterra estava perdendo muitos aviões em combate, a mais do que o normal, a mais do que o normal. Não é bom perder, mas a perda é iminente, né? Enfim, e essa missão foi estudar onde colocar as blindagens do avião, para melhor proteção dos pilotos e do avião. O que a maioria dos engenheiros estavam estudando foi aonde os aviões estavam voltando com mais tiros, as asas, embaixo, a, as hélices, mas Abraham deu um passo para trás de todo mundo. Enquanto todo mundo estava estudando os aviões que tinham voltado da guerra, ele estava estudando os que não voltaram, entendeu? E ele percebeu que todos os que estavam voltando, não tinham tiro no motor, porque os que tinham tomado tiro no motor não tinham voltado, eles tinham caído. Então os que estavam voltando eram sobreviventes. Então com essa lógica ele conseguiu, com uma simples informação, ele conseguiu mudar o curso da guerra, conseguiu salvar centenas de pilotos, porque colocou a blindagem no lugar certo e os aviões estavam indo preparados para a guerra e com suas blindagens no lugar certo, beleza? Bruno, trocando um pouco a rota do que nós estamos falando, né? Mas não fugindo do tema, você consegue passar para a gente como que está o mercado financeiro hoje em dia, de ciência de dados, como que ele se encontra eventualmente, alguma novidade? Você consegue passar para a gente? É uma ótima pergunta. Como que está a área do mercado de trabalho e financeiro da área de ciência de dados? Bom, tá bom e a tendência é melhorar, porque hoje em dia tudo está precisando de internet. E agora tá tendo IoT, né? Tá começando a sair internet nas coisas. Por exemplo, uma geladeira com internet, entendeu? Até pia com internet eu já vi quando eu estava pesquisando sobre o assunto, entendeu? E com essa melhora, quanto mais coisa envolvida com informação e tecnologia, mais profissionais nessa área a gente vai precisar. Mas não pense que ciência de dados é uma área muito fácil de você entrar. Você tem que aprender muita coisa. Até matemática você tem que estudar nessa área, entendeu? É, não é uma coisa principal você fazer um curso de matemática, não. Você tem que aprender alguns algoritmos que você vai usar quando você for fazer estatística e probabilidade principalmente. Basicamente é isso essa área. E outra coisa, tem gente que desanima da área quando fala, tem que estudar matemática e tal. Não precisa. Você não precisa, por exemplo, você vai comprar um carro, você não precisa saber como aquele carro é feito, como ele é montado.
você só tem que aprender a dirigir, certo? Isso daí é basicamente a área de... Lógico que mais pra frente, depois de anos de estudo, você tem que ter uma noção, porque isso daí te torna até um sênior no assunto, né? Isso é muito bom também pra quem sabe, né? Que se tiver 10 data sciences e surge algum problema envolvendo matemática, o único que estudou matemática ele vai conseguir resolver aquele problema. Não que você não seja qualificado, mas sempre vai ter alguém qualificado a mais que você, então você tem que sempre buscar a melhoria, entendeu? Entendi. Entendi, bem legal. Boa noite, Carol, tudo bem? Carol, a primeira pergunta que eu tenho pra você, acredito eu que seja aquela pergunta padrão, né, pra quem não sabe do assunto ou pra quem não é muito ligado à tecnologia, primeiro, o que que é Big Data? Né, falando assim, sem muitos termos técnicos, o que seria Big Data, para que ela serve, onde ela é usada, você consegue resumir pra gente um pouquinho? Boa noite a todos. Olá, Janaína, muito obrigada aí por estar participando aí desse debate, tirando as dúvidas dos nossos queridos que estão hoje nos assistindo. Bruno, muito prazer de estar mais uma vez aqui com você. Meu nome é Caroline e hoje eu venho falar um pouquinho referente à Big Data, conceitos da Big Data, mercado de trabalho, os VIs da Big Data, tá? Tem bastante conteúdo, bastante coisa aí e vocês podem ter certeza que vocês vão aprender muito. E continuando aí um pouquinho, desde já muito obrigada a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Big Data. O que é a Big Data? É um termo utilizado para descrever grandes volumes imensos de dados e que ganham cada vez mais uma grande relevância no mundo digital hoje. Então hoje a Big Data tem a sua importância imensa, imensa. São grandes dados serem processados tudo ao mesmo tempo e tem aquela loucura maravilhosa. Além disso, uma outra coisa bem bacana estima-se que produzimos 29 terabytes de informações por segundo. É um número impressionante, é um número muito grande e que cada dia mais tende a aumentar e cada dia você pode ter certeza, meu amigo e minha amiga, vem aumentando cada vez mais. Agora você parou para pensar a importância disso no nosso mundo, na nossa tecnologia. Continuidade bacana referente à Big Data, o material bruto da Big Data pode ser extraído de várias fontes, contas de e-mail, smartphone, entre outras fontes que existem também. Então, assim, mais uma vez eu falo, olha a grande importância hoje em dia aí no nosso dia a dia que a Big Data tem. A capacidade da Big Data, ela tem uma capacidade de capturar armazenamento e analisar muito superior ao dos softwares de banco de dados comuns. Então, assim, é uma outra coisa, é um outro tópico aí muito legal também para o nosso dia a dia. Entendi, Carol. E tem algum conceito específico de Big Data? Muito bom, Janaína, muito legal isso. A Big Data, ela é caracterizado por 3 VIs. Eu vou falar um pouquinho sobre esses conceitos dos VIs, a importância que tem hoje no nosso dia a dia. E nós hoje temos 3 VIs, né? Que é o volume, a velocidade e a variedade. O volume nada mais é a quantidade de dados que existem no momento. A velocidade é a rapidez com que os dados eles são processados. E a variedade são vários tipos de dados que já são existentes. Então, assim, volume, variedade e velocidade, os 3 tópicos VIs que são necessários no nosso dia a dia. Mas lembrando que com tanto avanço que a nossa tecnologia foi avançando e a Big Data foi inovando, ainda adicionaram mais 2 VIs para a gente incluir aí e totalizando fica 5 VIs, que seria a veracidade e o valor. Vamos entender um pouquinho desses 2 VIs, a importância de cada um. A veracidade é uma necessidade de garantir a autenticidade dos dados. E o valor, existe uma grande importância dos dados, que eles são
há uma importância muito grande desses dados para os nossos negócios, para o nosso dia a dia, para uma empresa. Então, assim, é muito legal isso, o conceito dos VIS, que é o valor, a variedade, a veracidade, entre outros, que para o nosso dia a dia há uma importância muito grande. Carol, você consegue passar pra gente como que tá o mercado de trabalho quando a gente fala sobre Big Data? Se tem intenção de melhora, se vale a pena se qualificar para entrar na área? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Entrando um pouquinho no assunto de quem usa Big Data, mercado de trabalho, essas coisas, quem usa são os bancos, o governo, a parte da educação, a parte da saúde, via varejo também usa, e tem grandes empresas que usam também. Empresas que revolucionaram com a Big Data, que no caso é a Netflix, é o Spotify, é a Nike, entre outros. Agora a gente vai ficar um pouquinho com um vídeo do Maurício Moura. Ele vai explicar um pouquinho referente ao mercado de trabalho. É um vídeo bem bacana. Boa noite, obrigado pelo convite da Casa Firjan. Meu nome é Maurício Moura, sou CEO e fundador do Ideia Big Data. No Ideia Big Data a gente tenta agregar dados de diferentes fontes para tentar antecipar e interpretar tendências de opinião pública, né? De uma forma muito simples, Big Data é agregar dados de diferentes fontes com volume e com escala, né? E me foi feito o convite para falar sobre os desafios e oportunidades das empresas nesse segmento, tanto de Big Data como de inteligência artificial. Inteligência artificial é a capacidade de robôs ou de algoritmos aprenderem determinadas atividades e retroalimentarem essas atividades. Seja na área de saúde, seja na área de engenharia, seja na área do setor público. E hoje eu queria falar sobre 3 pontos. O primeiro ponto é que Big Data e inteligência artificial dependem necessariamente do que a gente chama de receber dados, né? Um nome em inglês chamado de input de dados, né? E quem gera dados hoje no mundo são as pessoas, são os indivíduos, são os cidadãos, os consumidores. Então a primeira parte da minha apresentação vai ser focada em entender como o desafio que vem pela frente de se relacionar com a privacidade dos dados que são gerados de cada celular. Como que as pessoas querem que esses dados sejam utilizados, como é que as empresas vão ter relações transparentes com os seus consumidores, com os seus cidadãos, como é que a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia, tem afetado os negócios no mundo, como que a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, que começa no ano que vem, pode afetar essa relação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que tanto inteligência artificial quanto Big Data geram um desafio enorme reputacional para as empresas. E uma das coisas mais difíceis de tratar quando se fala em reputação é a questão da fake news. E como é que esse cenário vai ficar ainda mais complexo com a inteligência artificial. Por último, gostaria de compartilhar hoje com vocês algumas experiências nossas, internas, de desenvolver inteligência artificial, de desenvolver Big Data, tanto do ponto de vista de processo, como do ponto de vista de gestão e principalmente do ponto de vista de recursos humanos. Porque a gente é uma formação muito nova, sendo gerida por gestores que estão acostumados com outros tipos de desafios, com outros tipos de linguagem, com outros tipos de métricas. Então, essa questão cultural, hoje, é o maior desafio das empresas fazerem pleno uso tanto de Big Data como de inteligência artificial. Nós somos um instituto de pesquisa, de uma maneira bem objetiva, que está presente nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. O nosso principal foco é entendimento de opinião pública, ou seja, temas que perpassam de diferentes segmentos da sociedade. O nosso diferencial é usar diferentes fontes de informação para interpretar e antecipar tendências, tanto uma tendência que pode ser de consumo, como uma tendência que pode ser de política, como uma tendência de saúde. Então, o nosso objetivo, o nosso foco e o nosso diferencial é esse. Então, os 3 desafios principais que eu quero compartilhar hoje aqui são, primeiro, a questão da relação de privacidade dos dados. As pessoas hoje geram dados e qual o uso que é feito desses dados e como é que essa legislação no Brasil, que entra em vigor em 2020, vai afetar os negócios. De uma maneira bem resumida e simplista, a relação entre consumidor e empresa vai ter que ser muito mais transparente, muito mais constante, não basta só a primeira vez que ele clicar numa planilha de consentimento ou
ou num texto jurídico, a relação vai ter que ser muito mais aberta, muito mais constante. O segundo ponto, existe um tema de reputacional, que a inteligência artificial e o Big Data dão escala a fake news como nunca houve antes. Fake news sempre existiu, mas agora a gente tem plataformas que dão escala e isso é um desafio enorme para as empresas gerir a reputação delas numa era em que ver para crer não necessariamente vai ser verdadeiro. E por último, muito importante, os desafios culturais de implementar inovação tanto para Big Data quanto para inteligência artificial. Culturais de uma cultura de inovação na empresa onde tem um ambiente de erros e acertos que se estimule a inovação, que se aprenda rápido, que se evolua. Uma cultura de não ter resultados de curto prazo, de você ter um portfólio de projetos de diferentes alcances e diferentes prazos. Uma cultura de ter gestores que consigam se comunicar. Para fazer inteligência artificial e Big Data, é fundamental ter equipes diversas. Você vai ter que unir o desenvolvedor, a pessoa de produto, o comercial e o cara analítico. Eles vão ter que trabalhar juntos. Esse é um grande desafio numa cultura gerencial que separava essas áreas, né? E por último, a liderança executiva hoje. A liderança executiva hoje foi sempre premiada por se relacionar com pessoas, né? E quem faz inteligência artificial se relaciona com robôs, com algoritmos. Como unir esses dois mundos é um grande desafio. E esse, segundo uma pesquisa da Harvard Business Review, é o principal ponto no mundo que as empresas não conseguem tirar pleno proveito dessas novas tecnologias. Carol, Bruno, muito obrigado pela presença dos dois aqui no nosso programa, tá bom? Saibam que as portas estarão sempre abertas para vocês. Obrigada pelo conhecimento e por tudo que nos passaram hoje, tá bom? Aproveitando que a gente está nesse assunto, né, de Big Data, de ciência de dados, a gente vai falar também um pouco sobre BA. Primeiro, o que é o BA, né? O BA, que em inglês significa Business Inteligência e traduzindo para a língua portuguesa fica Inteligência de Negócio, é na verdade um conceito de estratégia que é muito importante dentro de uma empresa. Tá? O BA ele auxilia na tomada de decisões que são necessárias dentro de uma empresa, né? Dentro de um negócio. Tá? Ele ajuda também nos processos de organização, na coleta de informações, na análise, no compartilhamento de informações, onde é usado na base da gestão, traz tais informações também como informações de clientes, informações de concorrentes, de fornecedores e até mesmo de futuros clientes, né? O BA, ele conta com várias ferramentas para auxiliar ele nessa função, digamos assim. Dentre elas, eu trouxe duas como exemplos aqui, que é o Microsoft Power BI e o Google Data Studio, tá? São duas ferramentas hoje que estão bem alta aí no mercado, porque é uma das ferramentas que estão mais sendo usadas, tá? No vídeo a seguir eu vou deixar um pouco, assim, basicamente do que é o BA, somente para que vocês tenham uma noção, né, uma visão mais técnica. Em seguida a gente vem e fala também um pouquinho dos benefícios. Conheça Pedro. Ele é um executivo de sucesso. Desde que entrou na empresa, tem se destacado muito e crescido na carreira. Agora, ele está de olho em uma promoção para um cargo de confiança e precisa manter a excelência em seu trabalho. Pedro, tivemos uma perda de R$157 mil no último semestre. Descubra o que aconteceu. Precisamos prestar contas na semana que vem. Macacos me mordam! Preciso de todos os números das vendas de todas as filiais, saber quais bateram as metas. Como vou conseguir todos esses números e apresentar para ele de forma clara as informações até semana que vem? Vou ter que olhar todas as planilhas de todas as lojas para chegar neste número. Por onde começo? Onde está aquela planilha que eu pedi para o departamento de TI? Tem 5 versões dessa planilha, deveria ser uma. Não existe uma planilha por região. Preciso da área de TI de novo. Será que eu vou ter que construir essa planilha? Onde estão os dados do mês de janeiro? E a planilha com os lucros mês a mês? Olá, eu sou o Marcelo da empresa MG Info. Fiquei sabendo que você está com problemas para gerar informações e eu vim aqui te ajudar. A solução para o que você precisa é o Business Intelligence, que organiza os dados da sua empresa, transformando-os em painéis com informações claras e significativas.
fundamentais na tomada de decisão. Análises, relatórios e projeções podem ser gerados facilmente. E não se preocupe com o tempo. Utilizamos metodologia ágil, na qual o cliente e desenvolvedor trabalham juntos, trocando feedback a todo momento. Você poderá começar a usar as partes mais valiosas de sua plataforma mais cedo. Pedro, precisamos daquelas respostas. Com a demanda e tempo que tínhamos, eu não conseguiria chegar às respostas certas. Então busquei ajuda externa e encontrei a MG Info, que trouxe soluções de BI para a nossa empresa. Agora temos as respostas de maneira clara e objetiva. Veja, o mês de março foi nosso pior mês, não atingimos a meta. A região com os piores números de vendas foi a de Uberlândia. As 3 lojas da cidade venderam pouco. Loja Shopping, Vila Satélite e Lagoinha. A mala de rodinha rígida e o cadeado de senha foram os produtos com a queda mais expressiva de vendas nesse período. Excelente trabalho, Pedro. Parabéns, você foi promovido. Com a solução de Business Intelligence, Pedro consegue ter melhor visibilidade. Como vocês conseguiram ver no vídeo, né, eu acabei falando que seria um vídeo com mais termo técnico, mas até que ficou de bem fácil entendimento, né? No vídeo mostra que o chefe lá pediu, né, tais respostas, acredito eu que do desenvolvimento da empresa, e aí a pessoa responsável não conseguia responder, justamente porque não tinha essa organização, né? Até que pediu aí uma ajuda, né, que foi do Business Intelligence, do BI, e ele conseguiu trazer respostas ali concretas, né, comparativos. Isso faz muita diferença num negócio, né? Faz muita diferença numa empresa. Então, assim, o BI, ele por si só já traz muito benefício, tá? Dentro de uma empresa. Ele ajuda você a conhecer o seu negócio, né? Quem é gestor de uma empresa, quem tem algo, quem empreende, sabe do quanto que é importante você ter controle de tudo que entra, de tudo que sai dentro da sua empresa, de tudo que você faz. É interessante sim você conhecer, você entender sobre o seu serviço prestado, sobre o seu produto. Enfim, o BI ele vai te ajudar bastante nisso, tá? O BI ele ajuda também na melhoria de processos dentro de uma empresa, né? Como eu havia informado, o BI ele acaba auxiliando na tomada de decisões, né? Na tomada de decisões importantes dentro de uma empresa. Mas o que acontece? Ao invés de ser algo meio que vulnerável, o BI ele acaba trazendo essa melhoria em processos, mas em evidências, né? Então, ele te ajuda a tomar uma melhorada de decisões, né? Ele te ajuda a tomar aí uma decisão que seja legal para sua empresa, mas com evidências, e não através de probabilidades, não. Ele faz ali um comparativo e ele traz o que realmente, de fato, é interessante fazer para sua empresa. De repente, escolher algum outro negócio, alguma outra parceria, enfim. Ele reduz problemas também, o BI ele ajuda nisso, a reduzir problemas e até mesmo futuro obstáculos, né, que a empresa ela pode vir causar. Os comparativos ajuda justamente nisso, né? Ele te ajuda a entender mais ou menos o que está acontecendo dentro da sua empresa e daqui a um mês, como é que vai ficar. Ele usa tudo que já foi passado, tudo que sua empresa já havia passado anteriormente e usa para trazer um resultado lá na frente, né? Uma provável causa de alguma coisa, né? De algum problema ou também de alguma melhoria, né? Até porque melhoria nunca é demais, tá? E uma coisa que eu acho bem importante, né, bem interessante, bem importante, quem tem empresa sabe, que ele ajuda a você a verificar, assim, o comportamento dos seus clientes. A verificar não, né, analisar o comportamento desses clientes. Quem tem empresa sabe o quanto que isso é importante, o quanto que é importante você conhecer o seu negócio, o tanto que é importante você ter propriedade na hora que você vai apresentar algo, na hora que você vai apresentar o seu trabalho, o seu produto, e o BI, ele, de fato, te ajuda com isso, né? Então, ele pega ali seus clientes, que já são seus, né? Na verdade, assim, cliente nunca é igual ao outro, né? O cliente, eles são vários clientes diferentes e a sua empresa ela tem que saber lidar com todos os perfis de cliente. Então, assim, o BI ele te ajuda realmente a organizar isso, a trazer isso de uma maneira positiva, com que você conheça o comportamento dos seus clientes. Digamos que o BI ele junta a gestão, ele junta o negócio e a tecnologia em benefício de uma coisa só, que é a melhoria do seu negócio, né? Essa estratégia, ela vem realmente para nos ajudar dentro de uma empresa.
Gente, basicamente é isso que a gente queria passar para vocês, tá bom? Um pouco do nosso conhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente fica muito feliz de ter tido a oportunidade de apresentar para vocês o que significa de cada coisa um pouquinho, né? A gente sabe que a informação ela ainda é muito pobre de acordo com cada tema, né? Porque os temas, assim, são incríveis. É interessante que vocês pesquisem mais, porque é de verdade demais. Senão a gente só não fez mais, porque senão a gente ficaria até uns dias a mais aqui apresentando, mas a gente ficou bem feliz de conseguir ter apresentado para vocês, tá bom? Muito obrigada.